Você já ouviu falar da mulher cujo destino foi tão macabro que sua carne foi devorada pelos cães e seu corpo espalhado como esterco no campo, tornando-se irreconhecível? Se prepare para assistir à história mais completa de Jezabel. Mas antes, se inscreva no canal e deixe um like. Toda semana um vídeo com conteúdos formidáveis das Escrituras Sagradas. A fim de tornar esse aprendizado mais estruturado e opulento, dividimos essa obra nos seguintes tópicos, respeitando a ordem cronológica dos eventos bíblicos: a origem de Jezabel, o casamento de Jezabel, o projeto de Jezabel, a vinha de Nabote, a morte de Jezabel e Jezabel no Novo Testamento. Já de início, uma informação essencial: Jezabel não era uma israelita como alguns acreditam. Ela era uma sidonita, filha de Etbaal, governante de Tiro. Ela se tornou esposa de Acabe, o rei de Israel do Norte, por volta de 918 a.C. Portanto, era de ascendência fenícia e tinha trazido consigo as tradições e práticas de seu povo e exerceu influência corrupta significativa em Israel, agravando os problemas já existentes de Acabe. A lei de Moisés havia proibido estritamente os matrimônios entre israelitas e adoradores de ídolos. No entanto, essa norma frequentemente era desconsiderada, especialmente quando havia interesses políticos em jogo. O casamento de Jezabel com Acabe a tornou negativamente famosa nos registros bíblicos, servindo como um exemplo permanente a ser evitado. A união de Acabe e Jezabel visava consolidar uma aliança entre Israel e Tiro, buscada por Omri, pai de Acabe, para apaziguar as tensões com Damasco por volta de 880 a.C. Surpreendentemente, essa aliança permitia a Jezabel promover o culto ao seu deus nativo Baal em Samaria, onde ela se estabeleceu. No entanto, esse acordo não trouxe o fim das disputas entre Damasco e Samaria. Como já observamos, Jezabel não foi restringida, mas sim encorajada em sua prática idolátrica. Ela não hesitou em promover fervorosamente o culto a Baal por toda a nação de Israel, enquanto tentava abolir a adoração a Deus. O relato de 1 Reis 16:30 ao 34 ilustra a apostasia de Acabe, colocando a culpa diretamente em Jezabel. Embora Acabe talvez estivesse propenso à queda espiritual por conta própria, Jezabel acelerou o processo de sua ruína espiritual. Assim, Acabe emergiu como o mais ímpio de todos os monarcas de Israel até então, embora seja questionável se a mera influência feminina seria capaz de alcançar tal feito. Contudo, a corrupção já havia enraizado suas raízes. Primeiramente, a capital do Reino do Norte, Samaria, foi engolida por essa apostasia, e então a decadência se alastrou por toda a nação. Um plano meticuloso foi implementado para erradicar qualquer oposição à adoração de Baal em Israel. Os profetas do Senhor foram brutalmente assassinados, enquanto aqueles que conseguiram escapar foram forçados a se refugiar. Centenas de fiéis israelitas perderam a vida. Enquanto isso, Baal parecia prevalecer em todas as batalhas. Muitos dos profetas de Baal encontraram abrigo e apoio sob a proteção da rainha Jezabel, até mesmo dentro dos muros do Palácio Real. Os profetas do Senhor se haviam escondido, ou seja, aqueles que conseguiram sobreviver. Elias demonstrou coragem ao sair sozinho para lançar seu protesto publicamente. Assim, ele se tornou o único porta-voz da fé ancestral de Israel. Elias acabou enfrentando sozinho os 850 profetas de Baal. Nesse confronto, Elias triunfou de forma espetacular, resultando no massacre dos profetas de Baal. No entanto, isso não diminuiu em nada a determinação e a arrogância de Jezabel. Elias buscou refúgio na região do Sinai, pois Jezabel jurara vingança. E como rainha, ela tinha autoridade para fazê-lo.
Muitas piadas sem graça foram feitas sobre como Elias derrotou mais de 800 profetas de Baal, mas teve que fugir de uma mulher, Jezabel. Esquecem-se de que ela era a rainha. Quem não teria fugido diante de tal mulher? Elias derrotou os profetas de Baal em um único confronto, mas o problema representado por Jezabel exigia mais tempo para ser resolvido. Acabe revelou sua fraqueza ao sucumbir aos planos ardilosos, enganosos e violentos de sua esposa Jezabel. Acabe desejava a vinha de Nabote e estava determinado a possuí-la. No entanto, Nabote recusou-se a desfazer-se de sua herança paterna, e Acabe hesitou em recorrer à violência para alcançar seu objetivo. Porém, para Jezabel, o impasse não representava nenhum problema. Ela subornou falsas testemunhas para acusar Nabote de blasfêmia, levando-o à sua morte por apedrejamento. Assim, Acabe tomou posse da vinha de Nabote. No entanto, isso marcou o início do fim para Acabe e Jezabel. O profeta Elias pronunciou a sentença contra o casal real, profetizando que os cães lamberiam o sangue de Acabe no mesmo local onde o sangue de Nabote fora derramado, e que os cães devorariam os restos mortais de Jezabel próximo às muralhas de Jezreel. Jezabel continuou exercendo sua influência por uma década após a morte de Acabe. A perda de seu marido não pareceu ensinar-lhe qualquer lição. Ela permaneceu como rainha-mãe durante todo o reinado de Acasias e também durante a vida de Jeorão. Quando Jeorão foi morto por Jeú, Jezabel se vestiu magnificamente e aguardou a chegada de Jeú, sem saber que ele estava prestes a concretizar a profecia de Elias. Ela desafiou Jeú, mas foi incapaz de deter aquele homem implacável, poderoso e destituído de misericórdia. Jezabel encontrara um adversário à altura. No entanto, é importante notar que Jeú também revelou-se um homem corrupto e violento posteriormente. A morte de Jezabel ocorreu em 842 a.C. Quanto a esse trágico desfecho, permita que os próprios registros bíblicos nos ofereçam os detalhes. Quando Jezabel soube que Jeú havia chegado a Jezreel, pintou os olhos, penteou os cabelos e se sentou à janela. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou para ele: "Como vai você hoje, seu assassino? Você é como o filho de Zinri, que assassinou o seu senhor." Ele olhou para cima e viu que ela estava na janela. Então gritou: "Quem está do meu lado?" E 2 ou 3 homens de confiança no palácio olharam para ele. "Joguem essa mulher para baixo", foi a ordem de Jeú. E eles a jogaram pela janela. O sangue de Jezabel esborrifou pela parede e manchou também os cavalos, e ela foi pisada pelas patas dos cavalos de Jeú. Jeú entrou no palácio para almoçar. Depois do almoço, ele disse: "Convém que alguém vá sepultar essa maldita mulher, porque ela é filha de rei." Mas quando saíram para fazer o enterro, só encontraram a caveira, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram a Jeú o que havia acontecido, ao que ele observou. É exatamente o que o Senhor disse que ia acontecer. Ele disse ao profeta Elias que os cães comeriam a carne dela e que seu corpo se espalharia como esterco no campo, de maneira que ninguém poderia dizer de quem era. Segundo o livro dos Reis 9:30-37, os atos de Jezabel foram tão abomináveis e chocantes que o seu nome se tornou símbolo de crueldade, egoísmo, corrupção e manipulação. Já no Novo Testamento, especificamente em Apocalipse 2, do 20 ao 23, vamos encontrar advertências sérias do Senhor Jesus concernente às práticas da igreja de Tiatira, onde o texto faz referência de uma mulher chamada Jezabel, que dizia ser profetisa e que promovia a idolatria e a imoralidade sexual. Jezabel provavelmente não era o nome verdadeiro dela,
mas ela tinha as características de Jezabel. Hoje, quando as pessoas se referem ao espírito de Jezabel, significa alguém que manipula para conseguir o que quer. Essa pessoa ensina coisas erradas e desvirtua os homens do Evangelho, promovendo o pecado. Se você gostou desse conteúdo, eu lhe convido para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e, se possível, deixar um comentário e um like. Toda semana estaremos inserindo conteúdos novos. Deus te abençoe.